Dia 30. Formado para servir a Deus. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Jó 10:8. O povo que formei para mim proclamará o meu louvor. Isaías 43:21. Você foi formado para servir a Deus. Deus formou cada criatura nesse planeta com uma qualificação especial. Alguns animais correm, outros saltam, alguns nadam, outros escavam e alguns voam. Cada um tem um papel especial a desempenhar conforme foi moldado por Deus. O mesmo ocorre com os humanos. Cada um de nós foi concebido ou formado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Antes de os arquitetos projetarem um novo prédio, eles primeiro perguntam: para que propósito? Como será usado? A função pretendida sempre determina o formato do prédio. Antes de Deus criar você, Ele decidiu que papel Ele queria que você desempenhasse no mundo e o moldou com as características essenciais para o cumprimento dessas tarefas. Você tem essa constituição porque foi formado para exercer um ministério específico. A Bíblia diz que somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Efésios 2:10. A palavra poema vem do termo grego que também é traduzido por criação, manufatura. Você é uma obra de arte feita manualmente por Deus. Não é um produto de linha de montagem em série, feito sem nenhum cuidado especial. Você é uma obra-prima, original, exclusiva e criada sob medida. Deus propositadamente o formou para que você o servisse de um modo que tornasse o seu ministério singular. Ele cuidadosamente misturou o coquetel de DNA que o criou. Davi louva ao Senhor por essa magnífica personalização. Tu fizeste tudo com delicadeza, as partes interiores do meu corpo e as unistes no ventre da minha mãe. Obrigado por me teres feito de maneira tão maravilhosamente complexa. O teu trabalho é maravilhoso. Salmos 139, 13 e 14. Como disse A.T. Waters, Deus não cria sucata. O Senhor não apenas o moldou antes do seu nascimento, mas planejou cada dia da sua vida para favorecer o processo de formação. Davi continua: cada dia da minha vida foi registrado no teu livro. Cada momento foi determinado antes mesmo que um só dia houvesse passado. Salmos 139:16. Isso significa que nada em sua vida é insignificante. Deus usa tudo o que acontece visando moldá-lo para o ministério e torná-lo habilitado para a obra do Senhor. Deus jamais desperdiça alguma coisa. Ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons, personalidade e experiência de vida a menos que pretendesse usá-los para a glória dele. Identificando e compreendendo esses fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que você é maravilhosamente complexo. Você é uma combinação de múltiplos fatores. Para ajudar a lembrá-lo de 5 desses fatores, criei um acróstico simples. FORNA. Forma. Nesse capítulo e no próximo, conheceremos esses 5 fatores e em seguida explicarei como descobrir e usar a sua forma. Como Deus lhe dá forma para o ministério. Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele nos capacita com o que precisamos para realizá-la. Essa combinação sob medida de suas capacidades é a forma. Formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser, áreas de experiência. Forma, esclarecendo a sua forma espiritual. Deus dá a cada cristão dons espirituais para serem usados no ministério. Romanos 12, 4-8, 1 Coríntios 7, 7, 12, Efésios 4, 8-15. São habilidades especiais
exclusiva dos que creem, concedidas por Deus para que o servamos. A Bíblia diz: quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. 1 Coríntios 2:14. Não podemos adquirir dons espirituais nem mesmo merecê-los. Por isso são chamados dons. Eles são a expressão da graça de Deus para conosco. Cristo generosamente repartiu seus dons conosco. Efésios 4:7. Não é você quem escolhe os dons que gostaria de ter. É Deus quem os determina. Paulo explica: é o mesmo e único Espírito Santo quem distribui esses dons. Ele sozinho decide que dom cada pessoa deve receber. 1 Coríntios 12:11. Deus aprecia a diversidade e deseja que sejamos especiais. Por isso, não há dom que seja concedido a todos. 1 Coríntios 12:29 e 30. E ninguém recebe todos os dons. Se você possuísse todos os dons, não teria necessidade de mais ninguém. E isso destruiria um dos propósitos de Deus: ensinar-nos a amar uns aos outros e a depender uns dos outros. Seus dons espirituais não foram concedidos para o seu benefício, mas para benefício de outros. Exatamente como outros cristãos receberam dons para beneficiar você. A Bíblia diz: um dom espiritual é dado a cada um de nós como meio de ajudar-nos toda a igreja. 1 Coríntios 12:7. Deus planejou desta forma para que necessitássemos uns dos outros. Quando usamos nossos dons em conjunto, todos são beneficiados. Se os outros não usarem os dons, você será frustrado. Se você não usar os seus dons, eles serão frustrados. Por isso, foi-nos dada a ordem para descobrir e desenvolver os dons espirituais. Você já parou para descobrir seus dons espirituais? De nada vale um dom não descoberto. Toda vez que esquecemos essas verdades básicas sobre os dons, ocorrem problemas na igreja. 2 problemas comuns são a inveja de dom e a projeção de dom. O primeiro ocorre quando comparamos nossos dons com os dos outros cristãos e nos sentimos insatisfeitos com o que Deus nos deu, tornando-nos ressentidos e ciumentos do modo em que Deus usa os outros. O segundo ocorre quando esperamos que alguém mais tenha os nossos dons, faça o que fomos chamados para fazer e se sinta tão entusiasmado quanto nós a respeito deste dom. A Bíblia diz: há diferentes tipos de serviço na igreja, mas é o mesmo Senhor que estamos servindo. 1 Coríntios 12:5. Os dons espirituais são, às vezes, exageradamente enfatizados, contribuindo para a negligência de outros fatores que Deus utiliza a fim de nos preparar para o serviço. Os dons espirituais revelam uma chave que nos permite descobrir a vontade de Deus para nosso ministério. Mas eles, em particular, não formam o quadro completo. Deus também formou você de 4 outras maneiras. Forma, atentando para as opções do coração. A Bíblia usa o termo coração para descrever o conjunto de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos e afeições que você possui. O coração representa a fonte de todos os estímulos, o que você gosta de fazer e o que mais lhe interessa. Ainda hoje usamos a palavra nesse sentido quando dizemos: eu te amo de todo o meu coração. A Bíblia diz: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Provérbios 27:19. Seu coração revela você verdadeiro, o que você verdadeiramente é, não o que os outros pensam que você é, ou o que as circunstâncias o forçam a ser. Seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que você diz, sentir-se como se sente, agir como age. Salmos 34:7, Provérbios 4:23, Mateus 12:34. Fisicamente, cada um de nós tem um batimento cardíaco único, assim como temos impressões digitais e padrões de íris e voz singulares. Cada coração bate de maneira diferente.
Impressiona saber que, apesar de bilhões de pessoas que já viveram, ninguém jamais teve um batimento cardíaco exatamente igual ao seu. Do mesmo modo, Deus concedeu a cada um de nós um compasso emocional único, que dispara quando pensamos em assuntos, atividades e circunstâncias que nos interessam. Instintivamente nos importamos com algumas coisas e desconsideramos outras. São pistas sobre onde deveríamos estar servindo. Outra palavra para coração é paixão. Existem certos assuntos que despertam nossa paixão, enquanto outros são indiferentes. Algumas experiências nos entusiasmam e prendem a atenção, enquanto outras nos desanimam ou entediam profundamente. Elas revelam a natureza do nosso coração. Enquanto você crescia, deve ter descoberto que se interessava intensamente por alguns assuntos que não despertavam o menor interesse em sua família. De onde vieram esses interesses? Vieram de Deus. Ele tinha um propósito em lhe dar esses interesses inatos. Seu compasso emocional é a segunda chave para a compreensão da sua capacitação para o serviço. Não ignore os seus interesses. Tente descobrir como podem ser usados para a glória de Deus. Há uma razão para que você goste de fazer essas coisas. A Bíblia nos manda continuamente servir a Deus de todo o coração. Deuteronômio 11:13, 1 Samuel 12:20, Romanos 1:9, Efésios 6:6. Ele quer que você o sirva apaixonadamente, não por obrigação. As pessoas raramente se destacam em tarefas que não apreciam ou que não lhes despertam paixão. Deus quer que você use os seus interesses naturais para servir a Ele e aos outros. Atentar para os impulsos internos pode indicar um ministério que Deus pretende que você desenvolva. Como você sabe quando está servindo a Deus de coração? O primeiro sinal revelador é o entusiasmo. Quando você está fazendo o que gosta de fazer, ninguém precisa motivá-lo, desafiá-lo ou inspecioná-lo. Você o faz com prazer. Não precisa de recompensas, aplausos ou pagamento, porque ama servir desta forma. O oposto também é verdade. Quando você não se entusiasma com o que faz, é facilmente desestimulado. A segunda característica de quem serve a Deus com o coração é a eficiência. Quando você faz o que Deus o condicionou a gostar de fazer, você se torna bom nisso. A paixão leva à perfeição. Se você não dá importância a uma tarefa, é improvável que se destaque nela. Em contrapartida, os maiores realizadores de qualquer campo são movidos pela paixão, não por lucro ou obrigação. Todos já ouvimos dizer: arranjei um emprego que odeio para ganhar bastante dinheiro. Então, um dia vou deixá-lo para fazer o que gosto. Isso é um grande erro. Não desperdice a vida num trabalho que não combine com o que há em seu coração. Lembre-se, as maiores coisas da vida não são coisas. Aquilo que é significativo é muito mais importante que o dinheiro. O homem mais rico do mundo certa vez afirmou: é melhor uma vida simples no temor do eterno que uma vida rica cheia de pepinos e abacaxis. Provérbios 15:16. Não se conforme em apenas alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é boa o suficiente. No final das contas, ela não satisfaz. Você pode ter muito do que viver e ainda assim não ter para que viver. Em vez disso, almeje a vida melhor. Servir a Deus de acordo com o que está no coração. Descubra o que você gosta de fazer, o que Deus lhe pôs no coração. E então faça isso, para a glória do Senhor. Dia 30. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: fui formado para servir a Deus. Versículo para memorizar: 1 Coríntios 12:6. Deus age por intermédio de homens de maneiras diferentes,
mas é o mesmo Deus que atinge os seus propósitos mediante a todos eles. Pergunta para meditar: de que modo posso viver servindo outras pessoas e gostando disso?